O episódio de hoje é aquele do conflito entre as famílias, gerado pela pesquisa de opinião sobre proibir ou não o uso de celular dentro da escola. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento, nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque quem trabalha com educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo perigo. E aí, qual é, então, a situação de susto de hoje, Thaís? Lembrando que todas as situações que a gente compartilha aqui com vocês são fatos reais enviados por gestores de escola de todo o Brasil, mas a gente faz questão de manter anônimos o nome da escola e o nome do gestor de escola. Então vamos para a história de hoje. O assunto já vinha sendo discutido entre nós, da equipe de gestão. E os problemas também vinham sendo trazidos com frequência cada vez maior pelos professores de todas as turmas. A agressividade entre os alunos, reclamações sobre grupos criados nos aplicativos para atacar um colega, isolamento de alguns estudantes durante os intervalos, durante as aulas, sem contar as inúmeras vezes em que algum professor confiscava o celular de um aluno na tentativa de conseguir mais atenção durante a aula. Em meio a tantas situações desafiadoras, eis que começam a surgir matérias nas mais diversas mídias sobre os prejuízos do celular dentro da escola, juntamente com pesquisas sobre os benefícios da exclusão desse aparelho no dia a dia escolar. Antes mesmo que as famílias começassem a se manifestar, decidimos fazer uma pesquisa para sondar o quanto teríamos de apoio caso decidíssemos banir o celular da escola. Depois de muito trabalho para descrever de forma muito clara nosso objetivo, ratificando diversas vezes que até aquele momento era somente uma pesquisa para entender o posicionamento dos pais e adultos responsáveis, enviamos o formulário no aplicativo para as famílias responderem. Eu aposto que esse formulário bateu lá e voltou em forma de vendaval. Acho que antes de voltar, acho que ele bate lá no celular de cada pai. Antes de voltar para a escola, ele é encaminhado por vários grupos de WhatsApp, daí tem as conversas lá dentro dos grupos e volta para a escola. Aí é a marola. É. Quando ele volta para a escola, já virou um tsunami. Então vamos ver. Devíamos ter suspeitado do silêncio ensurdecedor que tivemos no dia seguinte. Claro. Gente, essa é uma boa pista. É igual a gente fala em relação a filho, quando fica quieto. Tá muito quieto. Aí tem, né, especialmente nesse caso, né? Logo depois de mandar uma pesquisa sobre um assunto tão polêmico. É. Bom, e aí, o que aconteceu? Quando ficou em silêncio, eles pensaram assim, claro, eles devem estar discutindo em casa sobre o assunto e pensando para responder à pesquisa. Sabe de nada, inocente. No terceiro dia, após termos enviado a pesquisa, começamos a receber os pedidos de reunião, muitos dos quais feitos com tom agressivo e ameaçador, e outros em forma de alerta, pois o assunto estava sendo discutido nos grupos de WhatsApp das turmas. Eu não tinha lido esse caso. Quando atendi uma ligação de um pai dizendo que não ia admitir que a vida escolar do filho fosse decidida por outras famílias que não conseguem controlar seus próprios filhos. Eu soube naquele momento que precisaria tomar uma atitude. Bom, nós soubemos no momento em que nós lemos a primeira frase dessa história que alguém de algum lugar nos mandou. E assim, que seria preciso tomar uma atitude. Que poderia ser alguém de qualquer lugar mesmo, porque isso está acontecendo pelo Brasil todo, em várias escolas, né? Então, assim como todos os casos que a gente traz aqui, mas esse ainda mais... Então, é que, na verdade, esse está no mundo inteiro. Né? Nós começamos a ouvir e falar sobre isso... Em 2022. Em 2022, quando nós voltamos do evento de inovação que a gente vai todo ano no Texas. E devagarinho... Quer dizer, depende do ponto de vista, nem tão devagarinho assim, mas chegou no Brasil. Só que, aí eu não vou falar depois, porque aqui no Brasil já chegou assim, chegou chutando a porta, enquanto é para ser um processo. Mas vamos lá. Bom, antes de ouvir o final da história, de conversar sobre ela,
nós vamos ouvir alguns diretores convidados que a gente tem aqui e eles receberam um desafio de, num vídeo de até 2 minutos, falar o que eles fariam nessa situação, ou o que já fizeram, caso eles já tenham vivenciado. Ou estão fazendo, porque exatamente. Enquanto, um pouquinho antes, enquanto eu arrumava microfone e tudo aqui, eu vi uma mensagem que nós recebemos de uma diretora de escola pedindo ajuda, porque ela vai fazer uma reunião com os pais porque ela quer implementar uma política de restrição de celular na escola. Então, assim, nesse momento, quando nós estamos gravando, ou enquanto você está ouvindo, tem diretor de escola enfrentando essa... Eu não vou falar que é um desafio, mas é uma proposta nova que vem pela frente aí. Qualquer mudança, quando a gente fala dentro da escola, é um desafio, né? Na vida, né, gente? Ser humano, mudança... Às vezes é bom pensar, nossa, não vai mudar nada, mas tudo muda. Então, depende do ponto de vista. Lá vamos nós, mãe e filho. Olha aqui, Thaís. Eu não acho que é bom pensar, nossa, não vai mudar nada. Depende. Tem aquilo, né? Independente da fase da vida que você está vivendo, temos uma boa ou uma má notícia. Ela é provisória, porque tudo muda. Então, se tiver bom, aproveita que vai mudar. Se tiver ruim, calma aí que já vai mudar. Pois é. Então, a gente vai receber os diretores que é a nossa hoje primeira convidada? na tela interativa da LG, que está aqui com a gente, faz parte do nosso cenário do podcast agora. A primeira prova de que a tela interativa da LG é sensacional é o quanto estão ficando lindas as imagens dos diretores de escola aí, hora que você coloca. É isso mesmo. Pessoal da escola, se levar para o TI analisar, vocês vão ver que tem um monte de especificação técnica aqui que eles vão adorar também, mas a gente que é da escola, a gente gosta de saber, a gente que é da educação, a gente gosta de saber da parte prática, que tá bonito, que os alunos enxergam de qualquer ponto da sala de aula. Isso é muito legal de falar, porque eu conheço o caso de escola que em uma época, quando a tela interativa, que na verdade o pessoal chamava de lousa digital, começou a chegar no Brasil e que você era pequena ainda, você ia comigo para evento internacional, a gente só via isso fora do Brasil, daí começou a chegar aqui e teve meio que uma febre das escolas comprarem e depois isso ir parar em almoxarifado da escola, porque assim, nossa, mas bate luz na sala de aula, agora tem que pôr cortina e a cortina não dá conta, aí fecha a cortina, fica todo mundo com calor. E aí começaram a surgir vários problemas. Ou é difícil de usar, né? Isso é uma coisa primeiro o ponto de, dependendo de onde o aluno estivesse sentado, não conseguia enxergar. E isso acabou, gente. Isso acabou, porque agora realmente é tecnologia que não existia antes, né? Exatamente. Que sabendo aproveitar, volta para onde? Para a educação. Então, o fato de, em qualquer ponto da sala de aula, qualquer aluno conseguir enxergar, isso é assim, tá lá no topo dos E mais itens. Um que a gente gosta muito é o de não precisar ser só o professor mexendo aqui, mas de poder ter vários alunos fazendo atividades diferentes com a lousa ao mesmo tempo aqui na tela interativa, porque ela aceita 20 toques diferentes ao mesmo tempo. Então, mas vamos ouvir o nosso convidado de hoje. O primeiro deles é o diretor Ricardo Suzuki, diretor-geral e pedagógico da unidade Colégio Pro e Colégio Nobel Pro de Maringá, Paraná. Então vamos lá. Olá, Maringá, adoro Maringá. Estivemos em Maringá esse ano. Estivemos? Sim, em abril, toda vez que eu falo isso... Eu nunca sei onde a gente esteve, gente. Às vezes eu acordo sem saber onde eu tô acordando. Alô, Fabinha, toda vez que eu falo isso... já sei por que a Thaís não lembra. Peraí, pode falar. Eu já sei, porque toda vez que eu falo... Eu sei porque toda vez que eu falo, estivemos em Maringá esse ano, a Thaís vira e fala assim, estivemos? Eu sei por quê. Lelê, Fabinha, Júlia, Cleide, todo mundo vai saber por quê. Porque a Thaís virou Sandy Júnior lá e esqueceu do resto. Vamos ouvir o Ricardo, gente. Bom, e o Ricardo, o que o Ricardo faria? Nós conhecemos o Ricardo no evento em Atibaia. E esperamos ansiosamente para conhecer a escola dele lá em Maringá. Acho que já temos ida marcada para lá, né? Para palestra. Agora sou eu que falo, temos? Acho que temos, veremos. Vamos lá, Ricardo. Olá, Roberto, olá, Thaís, Paola, toda a equipe da SOS Educação, aqui é o professor Suzuki, sou diretor escolar aqui na cidade de Maringá, Colégio Pro do Ensino Médio, Nobel Pro de Educação Infantil a Ensino Fundamental 2. Muitíssimo obrigado pelo convite, parabéns por todo o conteúdo que vocês têm gerado, tem ajudado muito a gente aqui no nosso dia a dia. Mas vamos lá para a resposta, tá? Eu acho que a minha resposta, ela é um pouco, não sei se vai ser um pouco diferente, mas o que eu posso
dizer para vocês eu dificilmente chegaria nessa situação que vocês estão propondo, porque eu não gosto da ideia da gente fazer uma pesquisa sobre o que o pai acha sobre uma decisão tão importante que nós temos que tomar para a escola. Nós como educadores, nós como gestores escolares, nós temos que ter mais coragem e muito mais segurança naquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que um dos grandes problemas da escola no século XXI é que nós somos uma instituição que temos recuado muito, nós temos ficado muito acuados diante de todas as outras instituições. E talvez isso porque nós estamos menos seguros daquilo que nós estamos fazendo. E talvez porque muitos gestores têm deixado de estudar, têm deixado de buscar ajuda. Não é? Acho que dentro de todos os atributos que nós temos no nosso dia a dia, uma das principais características que um gestor escolar tem que ter é a humildade de saber que nós não temos todos os conhecimentos e por isso nós temos que ler muito, por isso nós temos que assistir muitas palestras, por isso que nós temos que buscar profissionais que estudam só sobre educação, que estudam só sobre o comportamento dos adolescentes, que têm estudado e se preocupado com a vida emocional e a vida do dia a dia dos nossos adolescentes, das nossas famílias, têm tentado entender essas famílias do século XXI que são tão diferentes do que a gente vivenciou com as nossas próprias famílias, para que a gente possa tomar as decisões de maneira segura e comunicar as famílias de maneira amorosa. Não entendam que eu acho que um gestor escolar não tenha que dar satisfação às suas famílias, não tenham que escutar, tem que ter espaço para que as famílias possam chegar na escola e conversar com os gestores escolares. Mas fazer uma pesquisa perguntando o que você acha de tirar ou não o celular, ela sempre vai ser uma pesquisa muito arriscada, isso vai ser sempre um problema muito grande para as escolas, porque afinal de contas, fazer uma pesquisa como essa é quase que dizer para o pai, olha, eu sou um pouco perdido, eu não sei o que fazer, o que você acha. É você dar um poder para o pai que ele não pode ter, porque ele não tem o conhecimento que nós temos sobre educação. Então, acho que o mais importante de tudo é nós, gestores, estudarmos muito sobre o que nós estamos fazendo, discutir muito com as pessoas que entendem sobre educação e tomar a decisão de maneira muito amorosa, mas de maneira muito firme, comunicar aos pais de maneira muito respeitosa, mas de uma maneira em que nós não demos abertura para que o pai diga, não, então eu vou sair. E que se é uma decisão que nós entendemos que é bom para o adolescente, que é bom para a criança, que é bom para a família, que é bom para o ser humano de maneira geral, que nós possamos deixar os pais decidirem se ficam conosco ou não. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que ter firmeza. Mas diante da situação que foi colocada, só para dar uma resposta, eu chamaria esse pai para uma conversa individual e diria para ele que as decisões dentro da escola, com muito carinho, com muita segurança, dizendo o que eu estou estudando e onde eu estou pautado para tomar essa decisão, quem toma somos nós e que ele tem, obviamente, liberdade de escolher onde o filho dele vai estudar. Obrigada, Ricardo. Arrasou na resposta. Olha, eu gostei muito também, porque é exatamente o que eu acredito, que a escola precisa decidir, porque ela tem a visão do todo e ela tem a responsabilidade por cumprir o papel que ela se propôs a ter no desenvolvimento, na educação das crianças. Mas tem um ponto que eu acrescentaria, não é que eu discordo dele, é que tem mais um lado ali que muitos dos gestores hoje, ou dos responsáveis pela escola, pela educação, seja o professor, o gestor escolar, o coordenador, o diretor, muitos deles estão, algumas vezes, inseguros ou tentando mostrar que eles querem envolver a família do aluno ali, não por falta de conhecimento, mas por virem há tanto tempo sofrendo ataques, falas de desvalorização. Tanta agressividade também, né? Uma abordagem tão agressiva, às vezes, que as famílias vêm a partir de uma decisão que a escola toma. Eu acho que isso que também acho que é legal, o adicionar a escuta, o acolhimento, mas não o tomar a decisão a partir da pesquisa da família. Mas eu nem acho que é a agressividade das famílias, não. Acho que é o que nós falamos na palestra do Dia dos Professores, que já tem pesquisa que mostra que eles estão se sentindo desmoralizados. Tem inclusive um livro que infelizmente ainda não está traduzido para o português. Mas que a gente pode pôr a referência na nossa newsletter. Demoralized, e ele mostra exatamente assim, há anos a educação sendo bombardeada com a culpa é do professor, a culpa é da escola, a escola está fazendo tudo errado, a escola não dá conta, a escola precisa mudar e tudo é a escola. E isso gera, né, às vezes não é nem insegurança, é a tentativa de mostrar, olha, vem aqui, vamos decidir junto comigo. Mas a própria família, né? A gente, nessa conversa no nosso grupo de gestores, no SOS Gestor Escolar, a gente também falou sobre uma entrevista que a gente participou, você falou, né, de um caso de 2 alunos que estavam não era nem se agredindo, era se nocauteando praticamente na sala de aula.
E aí, quando o repórter passa para a mãe falando, a mãe fala, não, o outro aluno é uma vítima, a escola e o professor são os culpados disso. E aí depois entra uma fala da minha mãe durante essa matéria do ponto de que não tem como escola e professor resolverem sozinhos pontos que estão só eclodindo na escola, mas não estão nascendo dentro da escola. Então precisa mesmo dessa relação. Então concordo 100% com o Ricardo e acrescento que parte da insegurança ou do querer envolver é uma resposta às vezes automática, inconsciente, e algumas vezes até consciente na tentativa de mostrar para a sociedade, não, olha, nós estamos abertos, mas não funciona nem para decidir a data da formatura ou o local da festa junina, porque vira briga, porque nunca a gente vai conseguir um consenso entre as famílias, porque sempre cada um quer uma coisa, cada um quer uma data, cada um quer um lugar, e o único jeito da gente atender a escola como uma comunidade como um todo, é tomar a decisão que favoreça o maior número de pessoas possível e comunicar isso de uma forma, como ele falou, amorosa. Então, arrasou, Ricardo, concordamos 100%. Muito obrigada Eu pela sua também participação. Não faria e não recomendo para gestor nenhum começar por uma pesquisa, porque é trazer para ele uma bomba que aí ele vai ficar preso ali tentando resolver aquela bomba e não vai dar o passo que precisa ser dado. Agora nós temos a diretora Mari Genuário, diretora e mantenedora do Colégio Gênios de Campinas. Onde está a Mari? Aqui. Bom, diante do que me passaram, esse desafio aí com a escola, né, sobre a questão dos celulares, eu colocaria exatamente como a gente fez aqui no nosso colégio. Nós traríamos pessoas que pudessem ampliar o repertório das famílias em relação à utilização do celular na escola, na sala de aula e tudo mais. E quantos ganhos essa proibição sairia produtiva para o próprio aluno. Por quê? Porque, na verdade, quando eles não estão próximos aos celulares, eles podem jogar, eles podem brincar, eles podem interagir, conversar com os outros. Enquanto escola, traria também projetos para que eles pudessem desenvolver ao longo do lanche, assim, do recreio, para poder trazer mais ainda, ser mais assertivo ainda a minha resolução enquanto escola. Mas sim, me posicionaria enquanto gestora a nossa decisão de escola de proibir o celular. Mas proibir o celular não significa proibir a tecnologia, até porque os nossos alunos fazem parte dessa área tecnológica. E sim, faria parcerias com outras pessoas para trazer Chromebooks, né? Para que os alunos tivessem acesso à tecnologia de forma consciente nas salas de aulas e nos ambientes escolares. E a partir disso, como eu disse, né, mostraria os resultados da não utilização do celular dentro da escola de aula, né, na escola de uma forma geral, para as famílias. E assim, acredito que elas confiariam no meu trabalho e no trabalho de todos os profissionais que aqui estão dentro do colégio, porque realmente veriam resultados positivos para essa resolução enquanto escola, tá bom? Obrigada, Mari. Gente, o som de fundo da Mari é o dia a dia de um gestor de escola, né? O WhatsApp bombando de mensagens, entram na sala, saem da sala. Mas muito obrigada, Mari, pela contribuição. Ela falou um monte de coisa que eu acho que a gente concorda muito, inclusive vários pontos que a gente vai entrar aqui, né? Mas tem um que eu já vou até falar, porque antes de começar o vídeo dela, eu pensei assim, não posso esquecer de dizer que quando a gente fala de tirar o celular de dentro da sala de aula, de dentro da escola, nós não estamos falando de tirar a tecnologia, estamos falando de tirar o celular. Inclusive, e ela falou isso bem claramente. Bem claramente, inclusive é fundamental. Estamos aqui com um exemplo da tecnologia para contribuir no dia a dia da sala de aula, a tela interativa da LG. A gente vai colocar o link do site da LG para quem quiser mais informações, que é o lg.com.br/business. E temos também um parceiro desse episódio que também trabalha com as telas da LG, colocando dentro das escolas, da melhor maneira arquitetônica para as salas de aula, que é a EduInfo, e que também coloca a tecnologia do jeito que ela tem que entrar. Foi outra coisa que a Mari falou, que eu pensei que assim, que ela falou, chama um parceiro
para colocar Chromebook. E aí, gente, para quem, acho que assim, quem é gestor de escola e está ouvindo, a cabeça já vai, tá, eu chamo um parceiro que coloca o Chromebook, e o que vai dentro desse Chromebook? E os meus professores? E o aluno vai fazer o quê? E aí, por isso que a gente ama falar da EduInfo, porque a gente tem, assim, uma relação que a gente vai construir, igual a gente constrói relação com vocês, gestores de escola, porque a gente vai se apaixonando pelo que vocês fazem, por ajudar nos desafios, a gente constrói uma relação de muito carinho e respeito com as empresas que, de fato, levam soluções para a escola. Por exemplo, e no caso da EduInfo, tanto pela Dani, e pela busca constante dela, que também vai muito quase todos os meses a Dani está em algum país diferente. E a gente sempre está em procurando, eventos, né, soluções, tanto de móveis quanto de tecnologia para melhorar o dia a dia na sala de aula. Mas ela não vai buscar alguma coisa que serve lá fora e tentar que você na escola se encaixe. Ela busca inspiração e aqui no Brasil ela traz soluções para resolver questões da escola no Brasil. E, então, também Chromebook com soluções. Por exemplo, do o Google. Workspace for Education Plus, que é esse recurso para a educação do Google, sala de aula, com aplicação de inteligência artificial para melhorar o dia a dia do professor. Então, melhorando a preparação de provas, o acompanhamento do ponto de aprendizado que cada aluno está e até as próprias atividades que os alunos estão fazendo, é possível que cada aluno faça uma atividade no ponto da matéria que ele está. Então, a atividade vai trazendo soluções, momentos de reforço, pontos do conteúdo que esse aluno precisa de reforço ou pontos que ele já está mais avançado para ele não ficar desmotivado. A própria inteligência artificial dessa ferramenta Plus do Google vai deixando mais desafiadora a atividade para o aluno ficar envolvido. Bom, chama a Dani. Para saber mais sobre isso. Tudo isso. Pede para ela mostrar que vocês vão ficar encantados. A Thaís passou um tempão. Eu cheguei e daí também me juntei a ela para assistir uma apresentação do Google que a gente teve. Do Google, que estava falando sobre tudo isso lá no evento da Sociedade Internacional de Tecnologia da Educação, que a gente vai todo ano nos Estados Unidos. E, voltando para o nosso... Continuando aqui, né? Porque a gente está falando... Esse ponto é sempre muito importante. Tirar o celular da escola não significa tirar tecnologia da escola. A tecnologia precisa estar dentro da sala de aula. Hoje em dia é um dos recursos essenciais para o professor conseguir dar conta de salas com alunos em pontos tão diferentes, tanto de desenvolvimento emocional, quanto cognitivo, quanto do conteúdo mesmo. E uma motivação, envolvimento. Mas eu acho que é legal a gente falar assim, olha, quem faz parte, quem está aderindo a esse movimento mundial que está tentando tirar o celular de dentro da escola, quais são os pressupostos e quais são os embasamentos teóricos de pesquisas científicas e depois falar de quem acha que não deve tirar, quais são os pressupostos. Esses pontos, e aí se a gente não cobrir alguma questão que você acha aí do porquê não tirar ou do porquê tirar, pode colocar nos comentários, que eu acho que esse episódio gera até um volume 2 depois com nós teremos vários episódios, porque assim, a cada momento vem novidade por aí e aí a gente vai falando também o que nós acreditamos à medida que a gente for trazendo esses pontos. Tá, então primeiro tudo começou com... Bom, eu acho que eu vou colocar um marco como sendo o relatório da Unesco, que foi publicado em janeiro de 2024, e foi uma surpresa geral, não da nação, do mundo, que a Unesco trouxe esse relatório que apontou resultados de pesquisas feitas em diferentes países que têm abordagens diferentes na educação, e todas elas mostrando o quanto tirar o celular do dia a dia dentro da escola, dentro da sala de aula, o quanto isso mexeu com as habilidades de convivência social, socioemocionais dos alunos, e a surpresa veio do desempenho, que o desempenho, ou seja, a aprendizagem melhorou muito também. E quando esse relatório foi publicado, começou então esse movimento, só que em paralelo já vinha surgindo resultados de pesquisas feitas em universidades pelo mundo, por e a muitos publicação anos, né?
do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, veio como a cereja do bolo de tudo isso que já estava acontecendo. Né? Eu acho que ele veio tanto com as informações acessíveis de onde começou o celular a afetar a vida do jovem e da criança, quanto com sugestões práticas do que ele acha que deve ser o caminho para a gente conseguir equilibrar a vida dessas crianças. Inclusive mostrando muitos gráficos dessas pesquisas e interpretando esses gráficos de uma forma muito clara e que deixou muito mais claro para todo mundo o tanto que a gente vê hoje em dia dessa epidemia de jovens ansiosos, com depressão, com ansiedade, com questões emocionais. E cada vez mais caindo a faixa etária. A idade, exatamente. Do diagnóstico, da confirmação de ansiedade e depressão o que muita gente, em crianças e adolescentes. E uma coisa que muita gente começou a linkar com a pandemia, mas aí a partir da análise dos gráficos dá para ver que não foi a pandemia. A gente tem até um deles aqui, eu vou mostrar. Eu vou mostrar e vou até circular para vocês me verem. Para fazer inveja pra gente. Eu vou sugerir que em algum episódio a gente troque de lugar e eu acho que podemos. Podemos. Yes. Bom, então esse livro, A Geração Ansiosa, traz muitos gráficos que mostram o aumento, assim, vertiginoso dos casos de ansiedade e depressão entre adolescentes e cada vez na faixa etária mais baixa, chegando agora já com muitas crianças. De 9, 12 anos de idade, sendo um pico muito grande. Ansiedade, depressão, casos de automutilação. E uma surpresa, sentimento de isolamento e solidão nas escolas ao redor do mundo. Ou seja, exatamente no ambiente em que hoje, para muitas crianças e adolescentes, é o único lugar onde eles convivem com outros pares de idade próxima, é onde eles estão se sentindo isolados. Então isso é muito chocante de ver. E numa curva que ela vai crescendo muito rápido, a partir de alguns pontos aqui, ó, que a gente vai vendo, de onde ela vai aumentando, que são pontos anteriores ao pressuposto que se tinha, que era a pandemia. Que era a pandemia. E aí, o que é muito claro aqui? São pontos bem significativos de momentos de lançamento de algumas mudanças. Por exemplo, na tecnologia. No celular. No celular. 2007 foi quando foi lançado o primeiro smartphone. E daí foi crescendo isso aqui. 2008, 2009, 2012, quando esse smartphone começou a ter a câmera frontal. E aí depois aumenta mais um pouco quando as redes sociais passaram a fazer dentro do smartphone, mas elas não eram mais pagas para fazer o download. Então, a partir do momento que elas não são mais pagas, quando você não paga por alguma coisa, o produto é você, né? Então, cada vez mais elas precisavam atrair a atenção de quem estava usando para a pessoa ficar mais tempo ali, eles poderem vender mais publicidade dentro daquele espaço. Aí eles lançaram a ferramenta do curtir e a do compartilhar e, inicialmente, o número que depois eles começaram a ocultar o número de curtidas, né? Então, a ferramenta do curtir foi um recurso que gerou um impacto muito grande exatamente em quem não tem o cérebro pronto para lidar com essa comparação em relação à imagem que se cria de si mesmo a partir do momento que uma criança olha um amigo, nossa, ele postou uma foto e ele teve 300 curtidas. Eu postei uma foto e tive 10 curtidas. O quanto isso para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente, ele transfere para a autoimagem que ele cria. Então ele começa a achar que ele é inferior, que ele não é capaz, que ele não tem valor, se comparando com imagens ali que nada tem a ver com a realidade. E aí às vezes fica a pergunta, tá, mas o celular não é ruim para todo mundo sofre isso com rede social, nós adultos também, essa questão de ficar cada vez com uma menor capacidade de foco, de concentração, autoestima, mas tem um ponto que também vem muito nessas pesquisas, que é a questão da faixa etária, né, que as crianças e adolescentes estão com o cérebro ainda em formação. Então, quando esse cérebro em formação é exposto a toda a dinâmica do celular ali, é o celular mesmo, especificamente. Porque é você levar na palma das mãos o mundo digital e você deixar de vivenciar
momentos de interação olho no mundo real, enfrentar o tempo, na medida do tempo do mundo real, a frustração de tentar, de ter que se adaptar a uma realidade que você não pode pintar da cor que você quer, que você não pode fechar um jogo. Por exemplo, se você está jogando um jogo de tabuleiro, você não pode fechar aquele jogo só porque você está perdendo. Ou você não pode dar uma pausa e falar assim, não, agora eu vou deixar pausado aqui, daqui a pouco eu volto. O mundo real não tem botão de pausa. O mundo real não é personalizável para cada pessoa. E é no mundo real, com todos os desafios do mundo real, que a formação cerebral saudável acontece, aprendendo a lidar com frustrações, desenvolver paciência, se frustrar porque um amigo, de repente, fala, não, você não é mais meu melhor amigo, agora é aquele outro. Ou viver o desafio de descobrir que a aprendizagem também requer tempo e frustração. Tudo isso só é possível no mundo real. E quando as crianças com o cérebro ainda em formação passam a viver muito mais no mundo digital e ter como ídolos e referências imagens do mundo digital, como influenciadores digitais, trocando esse relacionamento de afeto que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos padrinhos, com os adultos do mundo real, da nossa família, trocando essa relação de vínculo e afeto por pessoas do mundo digital, nós estamos gerando nessas crianças e adolescentes uma bomba atômica que vai eclodir nesses casos gravíssimos de ansiedade, depressão, automutilação e cada vez mais casos de suicídio pelo mundo todo. E aí a gente tem Bom, e aí quando eles se sentem isolados na escola, por que eles estão se sentindo isolados na escola? Porque ao invés de conviver... Eles estão ficando ali nas telas, que é muito mais fácil de ficar. E aí a gente tem, somado a tudo isso, ainda uma questão de sociedade mesmo, que foi ficando tudo muito mais perigoso. As pessoas foram ficando muito mais isoladas. Não ficou mais perigoso? Não. Todo mundo hoje tem muito mais medo. Ah, sim. Mas porque o pessoal posta uma coisa que lá, sei lá no fim do mundo, alguém... foi atropelado. Aí as mães de todos os lugares fecham o filho dentro de casa porque ele não pode brincar na rua. É esse o ponto que eu ia não chegar. Está mais perigoso. Que somado à questão de sociedade, em que hoje os pais estão super protegendo os filhos no mundo real e pouco protegendo no mundo digital. E aí essas crianças e adolescentes estão ficando realmente com a saúde emocional muito abaladas. E a escola é o lugar que hoje já está provado que quando o celular está fora dele, essas crianças conseguem conviver com outras crianças da mesma idade, desenvolver o que elas precisam desenvolver de habilidades emocionais, sociais, de convivência. Atenção. Foco, concentração. A gente tem alguns dados aqui, de que 97% dos alunos usam celulares durante a aula. Uma média de 43 minutos por dia. Eles passam em redes sociais, YouTube e jogos durante a aula. 50% das crianças recebem cerca de 237 notificações por dia. Algumas recebem até 4.500 notificações por dia, 23% durante o tempo de aula. E nós não falamos o que acontece, gente, quando uma criança recebe notificações dos aplicativos ali no celular o tempo todo. Isso gera uma alteração no cérebro dessa criança que fica esperando qual é a próxima notificação, e mesmo que ela tente colocar o celular ali dentro da mochila e se concentrar no que a professora está falando ou numa brincadeira com o colega, ela não consegue. Existem hoje imagens feitas por computador que registram o cérebro de um estudante que passa o tempo todo no celular, nas redes sociais, no mundo digital. Quando esse estudante guarda o celular e tenta prestar atenção numa aula, o cérebro dele fica buscando os estímulos do mundo digital e não consegue se concentrar em nada mais. E é isso que vai gerando todo esse caos que a gente está vivendo hoje, que essas crianças e adolescentes não conseguem se relacionar entre si e nem com os próprios familiares e acabam construindo
para si mesmo uma armadilha da qual elas não conseguem sair. E a relação se torna uma relação de vício, porque quanto mais eles ficam no mundo digital, mais o cérebro quer aquilo. Também existem imagens do cérebro de crianças e adolescentes que mostram que a área do cérebro que é ativada quando uma criança recebe uma curtida, ou curte um vídeo que ela gosta, ou tem um comentário em algum post, ou ela responde o comentário de alguém em algum post, ou ela recebe uma notificação de que o youtuber que ela segue postou um vídeo novo, a área do cérebro dela que é ativada é a mesma área do cérebro que é ativada em uma pessoa que tem um vício, seja em uma substância ilícita, qualquer tipo de droga, no álcool, é a mesma área que é ativada. Então, sim, o celular gera nas crianças e adolescentes o semelhante ou igual ao vício que uma pessoa tem em drogas ou em bebida. E tem também muitos dados de pesquisas, a gente pode até compartilhar um pouco, isso aqui está tudo em inglês, mas a gente pode traduzir e compartilhar alguns desses infográficos na newsletter SOS Gestor Escolar. Para assinar a newsletter é só ir lá no Instagram SOS Gestor Escolar e o link da bio a única coisa que tem lá é para se inscrever na newsletter, que é gratuita. E no livro A Geração Ansiosa, o livro foi traduzido para o português, lançado no Brasil, e lá tem bastante gratuito. Tem bastante também, mas aqui tem uma queda de 46% do número de experiências de bullying quando o celular é tirado da escola. Eu ia falar que faltou a gente falar do bullying. O quanto o bullying nasce dentro de grupos fechados, em aplicativos, em trocas de mensagens, e ele eclode dentro da escola, por quê? Porque é lá que os alunos se encontram. E aí a sociedade como um todo, inclusive políticos, legisladores, o que eles estão fazendo? Criando leis para punir e cobrar a escola para que as situações de bullying não aconteçam ou sejam resolvidas. E é impossível, porque o bullying não nasce na escola. A escola não tem como dar conta disso sozinha, precisa ser escola e família juntas. E o que todas as pesquisas mostram tira o celular de dentro da escola. Essas crianças e adolescentes vão descobrir o quanto eles estavam sentindo falta dessa convivência com os colegas, de fazer novas amizades, de enfrentar desafios que geram o crescimento e desenvolvimento saudável. Ele fala aqui de alguns pontos essenciais para o desenvolvimento das crianças e adolescentes que o celular acaba tirando de cena ali do crescimento dessa criança e adolescente, que fazem muita falta. O celular acaba trazendo deprivação do sono, privação do sono, privação de relacionamentos sociais, fragmentação da atenção, o vício e a tendência de achar que você pode apertar um botão para sair de qualquer situação ou de qualquer relação. Então, tá muito chato, é só sair daqui. Ele é muito chato, eu só vou excluir essa pessoa. Quando, na verdade, na vida real, a gente precisa também aprender a conviver com pessoas que não concordam tanto com a gente, que têm opiniões diferentes das nossas, ou em situações em que a gente às vezes fica meio entediado, mas tem que estar ali presente naquela situação. Então, o tirar o celular durante a aula acaba também permitindo que as crianças vivenciem esses pontos muito importantes para o desenvolvimento delas. E que levam o cérebro ao desenvolvimento do seu potencial máximo de aprendizagem. Por isso, os resultados aparecem no desempenho do aluno e no desempenho da escola como um todo. No livro ele traz 4 pontos de ação, assim, né, para conseguir lidar com essa epidemia da geração ansiosa e das questões de saúde emocional das crianças. Não dar celular, não dar smartphone para as crianças antes do ensino médio. Isso é a sugestão do Jonathan Haidt. E ele mesmo fala que isso é o ideal, seria esperar um pré-adolescente, um adolescente chegar no ensino médio para ganhar celular, mas... Smartphone, né? Então está cada vez mais comum. Ainda é uma coisa mais lenta, mas durante esse ano já começaram a surgir modelos de celulares iguais aos que a gente usava antigamente, em que eles são realmente só para ligar e para mandar mensagem. Porque não é porque existe tudo isso de questão emocional e de desenvolvimento que o celular atrapalha as crianças, que a gente precisa dar passos para trás e também
uma criança, adolescente de 14 anos não ter a comunicação com os pais. Então, cada vez mais vai voltar a ser tendência aqueles celulares de antigamente. Então, mas quando ele sugere que o marco deveria ser entrado no ensino médio, ele também fala que sabe que é muito difícil e que então a sugestão seja que os pais tentem conseguir esperar que o filho chegue até 14 anos, para então ele ter um smartphone. E aí, aqui vem então uma pista sobre essa questão de eliminar o celular da escola, que isso seja uma prática estabelecida para crianças de educação infantil, dá vontade de chorar de falar, né, gente? Porque criança de educação infantil com celular dá desespero, não deveria nem acontecer. Mas até os anos iniciais do ensino fundamental 2, ou seja, que até o 6º, 7º ano, essas crianças não tivessem celular, seria o ideal, ou que a escola, quando faz uma política de redução, como que está falando em português? Eu não de tirar o celular, não tem mal, acho que não tem igual em inglês, tirar, né? Pode ser restrição de uso. Restringir o uso, às vezes a escola usa para alguma atividade específica, daí nesse momento os alunos podem ter acesso ao celular para alguma atividade que tem uma intencionalidade ali, né, de pedagógica. Então, que a restrição ao uso do smartphone dentro da escola aconteça até o 7º ano. Por quê? Porque, para começar, que quando eles chegam do 8º, 9º ano em diante, eles já passaram por 2 fases de poda neural, que é quando o cérebro joga fora todas as conexões que não estão sendo utilizadas, e uma criança ou um pré-adolescente que só fica no celular, ele perde a oportunidade de estimular várias conexões cerebrais que serão jogadas fora depois. Então, tanto por esse ponto, quanto por um nível de maturidade em que esse pré-adolescente está chegando, que é hora de ajudá-lo a construir uma relação de convivência e uso da tecnologia, em que ele não seja usado pela tecnologia, mas que a tecnologia, o celular, o smartphone, se torne uma ferramenta que ele vai usar. E então, esse é um ponto que eu acho importante de colocar. E que, inclusive, esse é o ponto que quem defende o não tirar o celular acaba falando, né? Então, acho que não. As pessoas falam assim, mas o meu papel como escola não é tirar, é ensinar ele a usar. Então, mas quem fala isso, fala em relação ao celular dentro da escola. Não a faixa etária. Não a faixa etária. Você falou qual que é o ponto, então é esse o ponto que as pessoas de ensinar, elas falam isso, que tem que ensinar a conviver. Não, então, esse é o segundo ponto que eu ia falar. O primeiro é, então, não fazer uma política de restrição que seja... talvez assim, tão geral que não considere características e necessidades específicas, aí pensando em maturidade faixa etária mesmo. Segundo, que então para alunos de Fundamental 2 e ensino médio, exista uma política tanto de educação para o uso do smartphone, das redes sociais, quanto também existam momentos de restrição do uso. Sim. Porque é exatamente nessa faixa etária de adolescente, da adolescência do ensino médio que está eclodindo tudo. E que eles têm já por natureza essa tendência a se fechar mais, a formar pequenos grupos ali, ter questões entre grupos. Então não é porque eles já deveriam ter acesso, que deveria ser ilimitado e sem nenhum... Tá, mas você pode falar sobre isso que eu falei? Então, tá bom, então esse é um ponto que eu acabei de falar. O segundo é esse aí que você trouxe. As pessoas, que eu ia entrar nele agora, as pessoas que são contra... tirar o celular da escola. Tirar o celular da escola trazem que argumento? Que essa é uma geração nascida na era digital e que ela vai crescer e viver no mundo tecnológico. Então, que não faz sentido tirar, mas sim ensinar como usar. Essa é a afirmação e, gente, como tudo na educação, não existe uma resposta única, uma resposta certa, é muito complexo. Quem traz esse ponto de vista, eu acho que, sob um aspecto, está certo, a gente precisa ensinar a geração nascida na era digital a usar o mundo digital
para o bem, para o seu próprio desenvolvimento saudável. Porém, o ponto que eu discordo dessa afirmação de que a gente precisa ensinar ao invés de tirar, é que para nós ensinarmos o que é o certo e o que é errado, ensinar a autorregulação, o controle no uso, eu não preciso ter a ferramenta ali. Tanto é que é papel da escola, e a escola faz isso, de falar sobre droga, sobre questões que são prejudiciais tanto ao ser humano quanto à criança ou adolescente. Mas, por exemplo, para ensinar que droga é ruim, eu não preciso que a droga esteja dentro da escola, certo? Então, por que eu não posso ensinar que rede social, que o mundo digital, quando usado em desequilíbrio ou na faixa etária errada, que ele prejudica sem ter o celular ali? Eu posso. E eu acho, mais um ponto, que é, quem se propõe a não tirar o celular porque prefere ensinar como usar, está pressupondo que a criança tenha o controle maior do que de fato ela tem para a construção dessa relação saudável com aplicativos, com tecnologia que é programada cuidadosamente para viciar a criança, para que ela queira ficar lá. E são mecanismos que nasceram do estudo do desenvolvimento do cérebro mesmo e da necessidade de recompensa a cada período curto. Então, não é que a criança não quer aprender ou que ninguém está tentando ensinar, é que ela não tem ferramenta para lutar contra o quanto é viciante o mundo digital. Sim. Então, por mais que se tente ensinar, a exposição vai gerar o vício. E aí eu acho que é importante a gente falar que não precisa também nenhuma dessas abordagens sobre o uso do celular, a restrição do celular, vir carregada de culpa ou de apontar o dedo para as famílias ou para a escola, porque é tudo informação muito nova. Então, até pouquíssimos anos atrás, até meses atrás, assim, ninguém sabia o quão prejudicial era para criança e adolescente. Então, era normal deixar, é legal, deixa, ele gosta. Mas hoje a gente já tem essas pesquisas e a intenção é que cada vez mais pessoas saibam dessas pesquisas, dos dados, para a gente conseguir usá-las a nosso favor, né, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. E aí o envolvimento da família, acho que é compartilhando informação mesmo do porquê a escola está tomando, as medidas que está tomando e que caminho ela deseja seguir. Porque para muita família às vezes é ruim mesmo, porque elas perdem o acesso ao filho, né, 100% do tempo. Qual tipo de acesso? Porque é só fazer como faziam os incas e os maias, nossos pais, que ligar na escola. Ligavam na escola e falavam, alguém da coordenação, da secretaria. Mas hoje em dia é muito comum que os pais estejam acostumados a ter, né, até mandar mensagem para os filhos durante o período de aula, o que não faz sentido se a gente for pensar conscientemente, mas os pais acabam fazendo. Então é difícil mesmo cortar isso que a gente já está acostumado a ter como normal, mas é necessário a partir do momento que a gente já sabe o quanto isso é importante para as crianças. E tem um ponto que o Ricardo falou que eu acho legal colocar, que é assim, só que a escola vai ter que, até que esse ponto chegue, vai ter que respirar fundo e segurar ali na decisão que ela tomar, que os pais começam também em pouco tempo, as famílias, a perceber mudança nos filhos, mais paciente, com autorregulação ali bem disponível, mais acessível para conversa com os adultos em casa, mais amigos. Então, os pais vão sentir, as famílias vão, né, não são só os pais, né, os adultos responsáveis aí, vão sentir os resultados positivos também, mas só quando eles vierem. E até os resultados positivos virem, tem a fase da abstinência ali, que é sofrida, gente. Porque se é uma relação de vício, eles têm a abstinência, que é não saber o que fazer, ficar mais agitado ainda, mas dura muito pouco essa fase. E o que vem depois paga totalmente esse estresse da fase de transição. Mas tem um ponto positivo também. Já tem muitas famílias que estão apoiando se apoiar, né? Esse movimento. E tem mais um ponto só rapidinho que eu vou falar, pode? Eu vou te falar a verdade do que aconteceu. Eu não vi que horas a gente começou esse episódio, então eu sei que faz tempo que a gente está aqui. Mas alguém pode nos dar uma... Será que dá para saber quanto tempo a gente está? Já tem uma contra-regra, produção, socorro. Tem algum ponto aí que a gente... 44...
É melhor falar do que... 49. Ah, tá bom. Tá Então bom. eu vou falar bem rapidinho, ó. É que assim, não dá para pular essa parte, que não sei o que vai acontecer, mas eu estou prevendo que vem uma coisa não muito boa aí. Que é assim, ó, aqui no Brasil, o governo já está fazendo, já está lá tramitando uma lei para proibir o celular na escola. E aí eu vou falar uma coisa que é meio paradoxal, mas eu vou explicar, hein, gente? Porque daí quando alguém me pegar lá que a Thaís me faz fazer vídeo muito curto pro Instagram, eu quero fazer longo, ela não deixa. Quando alguém pegar só um pedaço, eu vou falar, vai lá ouvir o episódio que eu expliquei. Que eu sou a favor da restrição de uso do celular na escola e dentro de sala de aula, mas eu não sou a favor do governo determinar que a escola tem que tirar o celular de lá de dentro. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente tem uma leve tendência a fazer leis e determinar que a escola vai seguir sem que a escola tenha recebido os recursos e o tempo para se preparar para colocar aquela lei em prática. Eu nem vou dar os exemplos agora, porque esses exemplos já apareceram. Dariam novos episódios, né? Mas eu vou falar por que eu não gosto. Porque me parece uma atitude de vou lacrar, porque isso está na moda, e que eu não acho que essa lei vai sair com os pressupostos de quais serão os desafios, como é que se implementa isso, como se resolvem os problemas que surgem, porque para toda ação existe uma reação igual e contrária, e vão acontecer casos que a escola será cobrada, mas se meu filho tivesse com o celular eu teria sabido disso antes, várias questões aí. Então, eu acho que o que deveria ter é uma manifestação do governo favorável a restrição do uso. Educativa para a família e para a escola. O que nós estamos recebendo, nós somos parte do movimento da escola sem celular, é um movimento internacional que nasceu nos Estados Unidos. Estamos recebendo materiais maravilhosos, gráficos, informação. Inclusive um desses é o que a gente vai compartilhar com vocês, traduzido na newsletter. É uma estratégia para a escola colocar em prática a política de restrição do celular, essa indicação de faixa etária, pontos positivos e negativos. Então, assim, toda uma preparação para cada escola, no tempo dela, de acordo com os recursos, com a relação que tem com as famílias, com a preparação da equipe, cada uma no seu tempo, fazer essa implementação. Então eu tenho muito receio de quando vem uma coisa de cima para baixo, sem considerar que o Brasil, são vários países aqui dentro do Brasil, que a gente vai virar uma confusão. E sabe o que é o problema? Depois todo mundo concluir, tá vendo, não era uma coisa possível de ser feita? E mas não é alguma coisa que alguém manda e todas as escolas saem correndo fazer, porque a realidade da escola não é assim. Então eu não gosto dessa coisa de cima para baixo que está vindo, mas eu acho que um apoio e uma justificativa, uma campanha de porquê, em qual faixa etária o celular prejudica e não deveria estar dentro da escola, isso ajudaria. Sim, também acho. E a gente tem os nossos encontros do SOS Gestor Escolar, que a gente fala mensalmente com equipes de gestão de escola. E a gente traz também essas pesquisas, esse suporte, esse apoio do como lidar com questões que já estão chegando de demandas para a escola, não só do celular, o celular é uma delas, mas várias outras também. E dando também material extra para essa escola usar com as famílias, com os professores, e fica sempre a nossa mensagem para a escola do não tente fazer isso sozinha. Então, ter parceiros de confiança é essencial. E aqui no podcast a gente tem um parceiro de confiança muito importante para a escola, que a gente gosta bastante, que é a Somos Educação. Olha o tamanho da mandala. Exatamente, isso que eu ia falar. Somos Educação tem toda essa mandala de soluções para a escola. Por que a gente gosta? Porque eu acabei de falar agora há pouco, nem estava lembrando que a gente ia trazer a mandala da Somos. Eu não estava lembrando, não, nem sabia que a gente ia pôr a mandala da Somos. Mas eu falei, qualquer pessoa que trouxer uma resposta única e achar que essa é a resposta para todos os problemas da educação, fuja, porque essa pessoa não está bem. Mas quando você tem um sistema com tantas soluções que são adequadas para situações, demandas diferentes, aí sim, é exatamente o que a gente gosta. E tem aqui muitas que são empresas que a gente também já Sistemas de teve ensino, parceria. conteúdo complementar. Ao plural ali que a gente falou, Matífica aqui que a gente também gosta bastante. A Start, amanhã faremos palestra na Start. Exatamente. A Start é a franquia bilíngue da Somos, com um olhar super de vanguarda. E então vamos lá para o que aconteceu no final do episódio?
Não é no final do episódio, é o que aconteceu nessa escola. Vamos colocar o arroba da Somos Educação também no link da descrição do episódio. No final dessa história. É que eu saí do roteiro aqui, tô tentando voltar, peraí. Tá, então espera aí que a gente já volta. Não já volta não, a gente tá aqui, a gente não tá saindo. Não, eu ia falar que a gente já vai contar como foi que nessa escola essa situação foi resolvida. Deixa eu falar uma coisa que vai ficar me incomodando. Só mais uma coisa? Não, mas é rapidinho, aqui assim, ó. Não pode ser depois do final? Não, deixa eu falar bem rapidinho, então não vou esquecer. Se aí na sua escola você já tem propostas, projetos com uso pedagógico intencional do celular em algum momento, para seja qual for a faixa etária, então não é sobre isso que nós estamos falando. Por exemplo, a Árvore, que é uma empresa que a gente gosta bastante, né, de leitura para a escola. Gente, realmente nós passamos mais de 30 anos. Para todo mundo fala, vocês têm uma sintonia, né? Você estava pensando na Árvore? Não, eu estava pensando na Escola Bosque, da Silvia. Então, a hora que você falou, eu falei, nossa, não ia lembrar de falar da Árvore. Estava pensando na Escola Bosque, que é uma escola modelo de uso de tecnologia com as crianças desde a educação infantil. Sim. E que faz um trabalho sensacional e, aliás, arrasa. Então, vamos lá. Para o final da história? Tá, então vamos. Ficou até com sincronia, né? Árvore, bosque. Bem ecológico, assim. Então, bem ecológico esse final. O que aconteceu? Depois de conversar individualmente com as famílias que se manifestaram e de passar muitos dias amenizando o clima de guerra que havia se formado, até mesmo entre pais de alunos de etapas diferentes, isso acontece, né? Às vezes quando os pais discordam, acaba dando guerra. A gente já viu até soco no estacionamento entre pais, né? Esse é outro episódio, seria, né? Depois de amenizar esse clima de guerra, até mesmo entre os pais, decidimos recuar e esquecer a pesquisa. Isso porque o clima de animosidade tinha se alastrado entre os estudantes também. E antes que a situação ficasse incontrolável, decidimos que esse assunto não seria mais discutido dentro da escola, pelo menos com as famílias e os alunos. Estamos agora pensando em retomar essa questão internamente, entre gestão e professores, e depois que tivermos encerrado os procedimentos do final do ano letivo. E talvez começar o próximo ano escolar com algumas regras e direcionamentos que sejam válidos para toda escola, sem pesquisa de opinião. Mas confesso que ainda estamos perdidos em relação ao melhor caminho. Então vou terminar fazendo um jabá de nós mesmos. Exatamente. Pode chamar o SOS Educação. Que a gente te ajuda. Porque a gente vem participando desse movimento. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal de fora do Brasil e estamos com bastante material, podemos ajudar bastante, inclusive nesse envolvimento da família, na preparação da equipe dentro da escola e para que seja um processo que não seja pesado para você, gestor escolar, e que muito rapidamente vocês vão colher os frutos dessa postura. Temos uma frase final para esse episódio? Nós temos uma frase final para esse episódio, e aí eu vou ser muito justa, até porque, como eu sou mãe, né, eu nunca vou querer o holofote para mim quando ele não for meu. Não, quem escolheu essa frase foi a minha professora predileta. Pode falar, por favor. Não, porque eu já tinha colocado ela aqui, daí depois minha mãe falou que ia usar essa frase. Eu falei, ela já estava aqui para eu falar. Eu não esperava que eu ia passar o holofote. Mas você fala mais firme, pode ir. Pode falar, então você fala de um jeito mais sentimental, assim, mais impactante. Então vai, primeiro fala que você que trouxe. É isso aí. A experiência, ou a vivência, e não a informação, tá vendo? Eu não vou nem conseguir fazer de um jeito que vai ficar legal. Termina que daí eu falo. A experiência e não a informação é a chave para o desenvolvimento emocional. Celulares nas mãos das crianças são bloqueadores de experiências.
Ou seja, a gente vive na era da informação, mas a gente não vive na era de melhor desenvolvimento emocional das crianças, porque não é só de informação que elas precisam vivenciar experiências diferentes. E daí, sabe o que eu lembrei agora? Então, eu acho que você falou, tá super bem o que você falou. Obrigada. Super bem falado. E eu lembrei de uma frase que eu não vou saber de quem é, porque eu gosto sempre de procurar, né, dar o crédito, mas eu não vou lembrar de quem é. Que a última a gente não deu crédito também, mas é porque a gente achou melhor não dar o crédito. Que, sabe a frase que todo mundo fala, penso, logo existo? Que, na verdade, a versão atual é sinto, logo existo. E a única maneira da gente sentir é se relacionando, é convivendo. Então, não é porque por muito tempo se falou que a gente vive na era da informação, mas a informação só vai fazer sentido e será transformada em conhecimento e em sabedoria se eu tiver experiências reais de convivência para construir os recursos para lidar com essa sobrecarga de informação que a gente tem hoje. Então, partiu criar, aliás, não é obrigação que a gente tem, de dar às crianças o direito de convivência e experiências no mundo real necessárias para que elas cresçam saudáveis. Então, emocional, fisicamente, psicologicamente, cognitivamente, de todos os aspectos. Então, enquanto eles passarem mais tempo no celular do que se relacionando, isso não vai acontecer. Você falou tão bonito que eu nem vou falar mais o que eu ia falar aqui. Que eu tenho uma camiseta, penso, logo sigo o baile, lembra? Também. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por estar. Porque é gente, né? Por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. LG Business Solutions, Somos Educação, EduInfo e 24/7 de São José dos Campos, que é responsável pelos nossos looks. E até o próximo episódio. Todas as informações que a gente falou aqui, referências, materiais extras, estão disponíveis na nossa newsletter SOS Gestor Escolar, que é gratuita e vocês podem se inscrever através do Instagram, @SOS Educação ou @SOS Gestor Escolar. Até a próxima!